Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá você que acompanha a transmissão da Rádio Unaerp. Meu nome é Gabriel Santana e você está aqui assistindo mais um programa do Memórias da Comunicação. É um projeto da Rádio Unaerp com episódios que trazemos grandes nomes da comunicação de Ribeirão Preto e região. E junto com pela coordenação de Gil Santiago e Andrei Violante, hoje vamos apresentar mais um nome da grande comunicação ribeirão-pretana. Os episódios estão no YouTube, na Memórias da Comunicação e na Rádio Unaerp. O episódio de hoje, eu junto com Eduardo Vergani, Igor Penha e Leonardo Oliveira, vamos falar um pouco com o grande Wilson Rocha, o famoso Rochinha, um comunicador que trabalha na área do esporte há muitos anos já, né? Que passou por lugares como CBN, Globo, Eldorado e ESPN, Bandeirantes, Record, SBT, Clube Band. Além disso, saindo dessas rádios, Rochinha abriu também os seus próprios canais, como a W Mais Esportes, a W Esportes e o oficial W Esportes, que foi lançado em 2020, mais recentemente. Muito boa noite, Rochinha. Eu queria agradecer você por participar do projeto Memórias da Comunicação. É muito bom ter alguém como você aqui para nos ensinar sempre. E começando as perguntas, eu queria perguntar se você sempre teve interesse, como foi essa vontade de ser da área da comunicação. Gente, muito obrigado pelo convite. Quero abraçar o Edu, o Gabriel, o Igor, o Léo e o Andrei, que é um amigo de longa data. Fizemos histórias maravilhosas juntos, aqui mesmo na Unaerp. Obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. A minha carreira se confunde bastante com a Unaerp, porque foi o meu primeiro emprego profissional na extinta Rádio Renascença, isso em 1990, que depois virou Rádio CMN, que hoje já não existe mais. E depois em uma outra passagem aqui mesmo na Unaerp com a Eldorado e ESPN. E aí foi um trabalho lindíssimo, coordenado pelo Gil Santiago. E a gente conseguiu botar Eldorado e ESPN, e o Andrei fazia parte desse timaço. Levamos a rádio para primeiro lugar. Estou me sentindo muito em casa, gosto muito de falar de rádio. E gosto muito de falar para vocês que são estudantes de jornalismo. Porque é uma profissão incrível. É realmente uma profissão incrível. Escolhi, se tivesse que começar tudo de novo, escolheria ser jornalista. Então é um grande barato estar com vocês, porque a minha vida no rádio começa no corredor do Teatro Bassano Vacarini, porque era lá que era a rádio. Então, que prazer, que alegria eu falar daquilo que amo, daquilo que gosto. Há uma vinheta minha na jornada esportiva, que quando eu coloco o nome da W Sports, e aí eu estou fazendo o que eu amo na rádio que eu gosto. E é isso mesmo. Então é legal compartilhar a experiência com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu queria saber, Rochinha, quando e como foi esse primeiro contato que você teve com a rádio? Cara, essa história de rádio, desde 7 anos de idade, eu era um garoto apaixonado pelo futebol e apaixonado pelo rádio, porque os meus pais ouviam muito rádio. Meu pai ouvia a rádio Jovem Pan, logo pela manhã, né, no Jornal da Manhã Jovem Pan, e à tarde minha mãe ouvia Eli Correia. Então, o rádio, e minha avó ouvia Zebete. Então, o rádio ficava ligado, trocando de estação e de programas. E aí, o amor pelo rádio já nasce, então, nisso. E quando é que eu descubro que eu queria ser locutor esportivo? Quando, aos 7 anos de idade, eu narrava futebol no banheiro da minha casa.
Minha mãe me contava que uma vizinha a abordou ali no portão mesmo da rua e falou, olha, minha mãe chamava a Nilza. Nilzinha, você não quer... Posso falar uma coisa para você? Você não vai ficar chateada? Minha mãe falou, claro, Francisca, era a dona Francisca. Você não quer levar esse garoto num psiquiatra? Porque ele fica gritando gol no banheiro, é normal. Normalmente as pessoas cantam, né? Você narrava gol. Eu narrava jogo e narrava gol. E aí minha mãe falou, não, ele gosta de rádio e tal. Mas a dona Francisca, minha vizinha, queria me levar para o hospital psiquiátrico. Porque eu narrava futebol no banheiro da minha casa. E aí começa a minha paixão pelo rádio. E aí eu começo a ouvir os meus primeiros ídolos do rádio. Osmar Santos e José Silvério. Esse é o meu primeiro contato com a ideia de ser radialista, né? Muito top mesmo. A sua pergunta foi quando começa a minha história em rádio ou quando desperta o interesse na minha vida por rádio? Quando foi o primeiro contato, na real? Cara, isso também é uma história muito engraçada. Muito engraçada. Eu já tinha vocação para isso, mas aí eu fui visitar a Rádio Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. A Rádio Cidade 96,9. E eu era office boy, e aí, eles estavam dando adesivo para colar no carro e tal, e eu acabei indo conhecer o estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, tinha um cara no ar chamado Edmir Rabelo, que tinha uma voz preciosa, mas o cara era feio pra caramba. Mas eu fiquei 1 hora no estúdio, e era assim, o cara atendia o telefone, André, e falava, oi amor, tudo bem? Aí você, legal, você vai fazer alguma coisa segunda-feira? Pô, posso ficar com você na segunda? Vai passar mais um pouquinho. Aí ligava uma outra. Pô, é você? Nossa, que legal. Você vai fazer alguma coisa na terça? O cara agendou com a mulherada em 1 hora que eu fiquei no estúdio a semana inteira. Eu falei, puta, isso é um negócio maravilhoso. Imagina um garoto ouvir aquilo. E aí, então, eu tomo a decisão de começar a buscar cursos de rádio e tal. E a minha formação é na faculdade de Embi Morumbi, no curso de rádio e televisão. Esse curso de rádio e televisão equivalia ao MTB de hoje. Sem ele, você não trabalhava em rádio nem em televisão. Não existia MTB na época, era o curso da Embi Morumbi, onde eu tive professores como Sérgio Chapelain, como Joseval Peixoto, como César Filho, esse bonitão que está aí no SBT, acho que está lá. Nós estudamos juntos, né? Então, e aí eu fui buscar, mas isso aí mais tarde. Mas o meu primeiro contato foi na Rádio Cidade de São Paulo, foi na Avenida Paulista. Muito top, Rochinha. Primeiramente, boa noite. Agradecer ter uma pessoa grande como você aqui. A gente está muito feliz, a gente está muito preparado e estava muito ansioso para fazer isso. Que bom. Então, a minha pergunta é, acho que todo mundo quer saber isso de você. Como era a primeira rádio que você trabalhou, a estrutura e tudo? Como que era? Era muito boa. Foi aqui, inclusive, não na ERP, a Rádio Renascença. Deus, ele tem sido... Eu falo, fico arrepiado e me emociono um pouco. Ele tem sido muito generoso comigo ao longo da minha carreira. E essa generosidade dura 35 anos. Como é que essa história minha começa? Eu cheguei em Ribeirão Preto e eu queria trabalhar em rádio, mas não tinha lugar nas equipes profissionais. Então o René Andrade, que era um radialista que tinha a cara da CMN, eu acho que ele nunca saiu daqui da UNAERP. O René foi Renascença, foi CMN até morrer, até falecer. E aí eu vim procurar emprego na rádio e os caras falaram, equipe profissional não dá, porque era uma grande equipe profissional que fazia Botafogo comercial. Mas, cara, tem um futebol amador que a gente faz, aí você não se interessa. Eu querendo começar, eu começaria até pela faxina da rádio, se deixasse, porque era uma coisa que eu queria muito. E aí eu fui fazer o futebol amador com o René Andrade. E aí eu já trazia o pique de São Paulo, porque aí eu já era a minha cara ser repórter esportivo, em que pese nunca ter trabalhado lá, mas trabalhei em FM. Então eu trazia com o pique de São Paulo. Quando eu fiz o primeiro jogo do Amador, com esse pique de repórter de São Paulo, eu dei a sorte do Elton Pimenta, que vocês ainda vão entrevistar aqui. É uma outra turma, eu acho, inclusive, que é o meu grande padrinho. Eu fiz o primeiro jogo e o Elton estava ouvindo esse jogo. E aí eu fui ouvir a transmissão do profissional da rádio, para ver como é que era e tal. E aí o Elton falou, o René estava nessa jornada esportiva, o Elton falou, René, quem é esse rapaz que começou com você aí hoje lá no Amador? Eu falei, eu acho que é Rocha, alguma coisa assim. Aí o Elton falou, pô, o cara é bom, hein, meu, o cara é bom. E morreu, não falou mais nada. Aí eu fiz o segundo jogo do Amador, aí o René falou, o Elton quer falar com você. E aí eu conversei com o Elton, ele falou, olha, o Anderson Brasil tá saindo, né? Não era o Anderson, ou era?
E eu quero você no esporte. Com dois finais de semana. Aí eu me lembro que me apresentei ao Elton, aqui mesmo, no corredor do Teatro Bassano Vacarini, com terno, gravata, e porque eu era representante comercial de multinacional, então era uma roupa no meu dia a dia. Ele olhou para mim e falou, cara, isso é repórter de Copa do Mundo. E aí nós conversamos e eu comecei. E era uma equipe maravilhosa. Elton Pimenta, que é, para mim, um monstro sagrado da narração. O outro narrador era Marco Antônio Matos, que foi locutor da TV Bandeirantes com Luciano do Vale por muitos anos. O repórter Márcio Moraes era um ícone. René Andrade, outro ícone. Amaury Medeiros foi amigo pessoal do Pelé por muitos anos. O Amaury, inclusive, ganhou um dos 5 broches com a marca do Santos cravejada de brilhantes. Ele era um jornalista brilhante. E aí, pô, nessa equipe aí não tinha erro, né? Aí você voava, né? Então, foi o meu primeiro contato com rádio. Que legal, que legal. Você explicou, né, que você entrou fazendo a parte dos amadores, fez 2 jogos e já subiu pro profissional. E nesse profissional você trabalhou narrando apenas ou fazia... Só repórter. Repórter? Era repórter, né? E aí a rádio tinha, sim, tecnologia. A gente tinha microfone sem fio. É que na época não tinha microfone sem fio. Na época você arrastava um fio que tinha 200 metros, porque o fio saía da cabine do estádio para o campo. E aquilo, quando chovia, aquele desgramado daquele fio pesava 1 tonelada. Aí você puxava o fio, parecendo que estava puxando uma arada, entendeu? E aí o campo alagado, putz, é uma jornada incrível. Só que assim, com fio o microfone não falhava. Microfone sem fio falha toda hora, porque ele depende de frequência modulada, né? Então era legal, o equipamento era legal. Você contou um pouco sobre a sua primeira participação e eu queria saber como que foi sua adaptação. Você chegou lá, você já fez tudo? Gente, quando você está preparado para fazer uma coisa, pode entregar na sua mão. Eu estava muito preparado, mas muito preparado. Preparado, saindo da faculdade. Eu ouço rádio esportivo desde os meus 7 anos de idade. Então, como os repórteres falavam, como eles abordavam, né? Então, e como repórter, eu fiquei 12 anos e ganhei 17 prêmios de melhor repórter. Né? Eu não sei se o Andrei se lembra do José Carlos Nader, que dava os prêmios na cidade, ganhava narrador, melhor repórter, ele premiava, era um cara sensacional, já faleceu. E desses 12 anos eu ganhei 17 prêmios. Ao todo eu tenho 28 prêmios em rádio. O ano passado ganhei o último como jornalista do ano no segmento esportivo. Foi a primeira vez que um jornalista esportivo ganhou na categoria de jornalista esportivo, que me deixou muito honrado. Mas ao todo são 28, 29 prêmios, mas tudo começou aqui. Né? Que legal, a gente fica muito ansioso de saber que um cara como você começou daqui, né? Mas tem que ter o esforço, tem que ter a capacidade que você dedicação tem, total, meu. Que é muito boa. Total. E a minha pergunta agora, Rochinha, é como que era feito naquela época o processo de apuração de notícia, essa transmissão de informação, que hoje em dia é algo mais, né, mais fácil, né? Como que era naquela época? Cara, era muito... Você tinha que arrancar as notícias com muito esforço. Depois que eu saí daqui da Rádio Renascença, eu fui para a 79, que aí sim era uma rádio líder de audiência. Era uma rádio, era um canhão. Aí a minha responsabilidade aumentou ainda mais. E aí eu tinha que ter furos de reportagem. Eu acho até que pelos prêmios que eu vinha ganhando, eu tinha obrigação. E quando você perdia um furo de reportagem naquela época, eu me envergonhava, eu ficava muito mal. Sabendo que alguém deu a notícia, o César Bruno, que era meu chefe, perguntava, meu jogador do comercial que chegou. Eu não estou sabendo, César. Pô, os caras deram lá a notícia, você perdeu e tal. Então se tornou quase que uma obrigação eu dar todos os furos de reportagens do futebol de Ribeirão Preto. Eu me lembro que, para esconder um jogador de mim, o presidente do Botafogo, chamado José Antônio Montefeltro, ele trouxe o jogador de madrugada. Mas aí o Botafogo tinha apenas uma entrada. E eu sabia que ia chegar um jogador. E sabia que ele ia chegar à noite. E o jogador não chegava. Então eu precisava dormir, porque eu estava cansado. Mas eu encostei, eu tinha um XR3 preto, eu coloquei meu carro, o para-choque colado no portão de entrada do estádio. Falei, para entrar eles vão ter que passar em cima do meu carro e eu vou acordar. E o jogador chegou 00:30 num voo. E então esforços como esse, mas eu estava todos os dias em treino,
Não é, a notícia naquela época era na base da credibilidade e na base da confiança. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, já que vocês são estudantes. Eu nunca negociei notícia. Quando o cara... Eu já tive propostas da pessoa dizer, cara, assim, eu quero ser sua fonte, mas eu quero que você também segure a minha onda, me proteja. E eu já falei, então não conte comigo, porque eu sou pago para dar notícia. Então, não negociem. Caráter, não negociem furo de reportagem. Porque esse diretor de futebol, ele está dizendo isso para mim, está dizendo isso para o repórter da minha rádio concorrente. Então, o cara vai pegando todo mundo e vai propondo isso. E aí eu falava para esse cara, eu não vou negociar com você, eu não negocio o meu caráter, não negocio o meu trabalho. Eu quero conseguir as coisas. Agora, se não quer me contar, eu vou buscar outras fontes. Então, isso acontecia com uma certa frequência e eu nunca negociei reportagem de futebol. Por quê? Porque eu queria ter liberdade para criticar o cara. Eu não queria que ele jogasse na minha cara, eu estou te ajudando e você vem com... Não. Eu queria liberdade. Então, eu nunca negociei caráter e nunca negociei reportagem com absolutamente nenhum diretor de futebol. Recentemente, muito recentemente, um dirigente de futebol de Ribeirão Preto, encantado pelo tamanho da W Sports, então, quem sabe amanhã ou depois eu seja um sócio seu. Eu nem deixei ele terminar, falei, eu não quero você como sócio. Né? Enquanto você for dirigente de futebol, eu não quero você como sócio. Agora, isso faz um mês atrás. Eu não quero você como sócio. Eu quero ter a liberdade de imprensa que eu sempre tive. Mantendo e eu sou muito duro, eu sou muito crítico, cara. Nunca tive um processo na minha vida. Por quê? Porque eu bato na bola. Bater na bola eu critico o dirigente, nunca a pessoa. Sim. Eu posso dizer que o dirigente não sabe nada. E eu digo toda hora isso para o presidente do Botafogo, Adalberto Batista. Ele não sabe nada de futebol. Mas eu não posso duvidar ele, jamais colocar em risco a integridade moral da pessoa, a integridade. Isso eu não faço. Mas eu bato, cara. Sou muito crítico. E essa é uma das razões de eu ter crescido também na mídia. Tá faltando pessoas assim hoje em dia no futebol, né? É muito... Sabe, infelizmente a nossa área, o jornalismo... Eu acho que o jornalismo correu um sério risco de acabar quando os jornalistas se tornaram cabos eleitorais. Exatamente, eu vou falar aqui do bolsonarismo, de emissoras que abraçaram o Bolsonaro, de emissoras que abraçaram o Lula. Então o jornalismo quase que acaba, porque pessoas que são ícones do jornalismo brasileiro, e aí eu estou falando do jornalismo essencialmente, se tornaram cabos eleitorais, defendendo com a câmera ligada. E eu vou ser bem sincero, eu acho esse tipo de jornalista canalha. Jornalista não se vende. Jornalista tem que nascer independente e morrer independente. Então, esses jornalistas que assumem definitivamente, cada um tem a sua pretensão política, eu tenho a minha, eu nunca expus. Então, esses jornalistas vergonhosos, canalhas, de grandes redes de rádio e de televisão, que assumiram claramente, que tornaram seus editoriais manifestações políticas em favor desse, são vagabundos, são canalhas e deveriam rasgar o diploma de jornalista. Nós temos que nascer independente e morrer independente. E tá cheio. Tá cheio de jornalistas sem vergonha se vendendo para político, tornando-se cabo eleitoral de político. A gente viu muito recentemente um caso na Globo, não vou citar nomes, mas muito recentemente ficou comprovado que o jornalista foi demitido porque ele vendia pautas. Então, é isso. Eu estou falando de grandes veículos. Folha de São Paulo, UOL, estou falando de Globo News, estou falando de gente grande aí que se tornou cabo eleitoral de políticos. Rochinha, certo. Muito, muito bom você falar isso aqui pra gente. Né? Não negociem nunca. Espaço. Não negociem. Nem o caráter de vocês e nem a notícia. Vocês vão ficar sozinhos. Vocês vão ficar em muitos momentos da vida de vocês, vocês vão ficar sozinhos. Mas vocês serão reconhecidos. Veja, com 35 anos de rádio, eu fui convidado por uma grande emissora de rádio do Brasil para voltar. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou independente. Muito importante você falar isso pra gente. Eu queria voltar um pouquinho no assunto. Você falou um pouco sobre os equipamentos na época, sobre o microfone, sobre como era.
E eu queria saber qual eram os maiores desafios na época, né? Porque a tecnologia hoje, né, tá muito mais avançada. E na época que você começou, qual que era os Grande maiores desafio. desafios? Falar né? do estádio. Porque o Andrei é dessa época. Eu tô falando dessa época, eu tô falando de 10 anos atrás, tá? De 15 anos atrás. Não é do Não é tempo tão- do Zagaia. Você, por exemplo, eu ia fazer um jogo, em Rio Preto. Ia fazer jogos no Morumbi. Então a linha da minha conexão do estádio do Morumbi passava por São Paulo. Aí tinha que jampear essa linha em Campinas. Essa linha tinha que ser jampeada em Bauru. Bauru jampeava Araraquara para chegar... Cara, então você imagina... O trabalho. E se você chegava lá E no é muito, Morumbi... é muito lugar pra dar errado também. Porra, né? meu. Você chegava no Morumbi e ficava, alô, Ribeirão, alô, Ribeirão, alô, Ribeirão. Fala com o Ribeirão, por favor. Fala com o Morumbi. O Morumbi chama, você ficava... Por isso que a gente chegava Até 3 responder. horas antes do jogo, até ficar rouco. Aí quando chegava do jogo, você não tinha voz. Tinha jogo que você batia a linha, porque quando você bate a conexão dos equipamentos nessa linha de transmissão, hoje é tudo por internet, mas você já recebia um sinal. Fazia um sinal que você falava, graças a Deus, agora reza até o final do jogo. Então esse era o grande desafio. Era mais fácil, e eu transmiti vários jogos do estádio Defensores del Chaco, transmiti jogos de La Bombonera, transmiti jogo no Monumental de Nunes, transmiti jogo em quase todos os estádios da América do Sul. Era mais fácil eu transmitir um jogo internacional do que um jogo aqui de São Paulo para Ribeirão Preto. Por quê? Porque, como eu disse, essa linha passava por estádio em várias cidades. A transmissão internacional, a gente usava a linha de escada. Então, a gente levava uma maleta que era um telefone. Era uma maleta com telefone, mas um pouco mais. E aí você chegava lá, 55, 16, 32, 32, 32, 32. O cara atendia, aqui na rádio, jogava o jump na linha da mesa. Tô falando de La Bombonera. Eu não tinha que linha, não. Era o telefone. Caiu a ligação no meio do jogo. 55, 16, 32, 32, 32. Vambora, bora. Começava. Então era mais fácil e mais barato transmitir um jogo internacional. Por exemplo, uma linha de transmissão Ribeirão Preto, Morumbi, custava 500, 600 reais. Um jogo de La Bombonera era uma briga de telefonias fixas. Então a Vivo fazia 1 minuto a 70 centavos. A Embratel era 21, fazia 70. Então você multiplica 300 minutos por isso, dava R$210 uma transmissão da Argentina para Ribeirão Preto, mais barato do que do Morumbi para Ribeirão Preto. E mais fácil. Mas esse era o desafio, velho. Tá louco. Nos seus trabalhos também na rádio, você em alguns momentos, acredito que agora mais, né, com a W Sports, você que criou suas próprias equipes, né? Uhum. O processo para escolher, acredito que escolha a dedo, os seus funcionários ou alguém te ajuda a escolher, é um processo, como que você faz para escolher? É trabalhoso o desafio? É difícil de encontrar pessoas boas hoje para ajudar nesse trabalho? Cara, é assim, sabe como é que eu escolho? Esses dias apareceu um menino que é talentoso, vai ser meu narrador agora. E ele tava querendo uma chance em rádio. Aí ele, cara, queria trabalhar na W Sport. Falei, cara, já a gente vai falar. Eu sei que um dia ele apareceu no estúdio lá. Aí tava eu, tava o Juninho, tava o Pedro Vasconcelos, ele sentou lá. Aí eu falei pro meu produtor, falei, bota o microfone a mais na mesa. Eu botei o cara para falar, o cara não esperava. Porque aí eu quero ver se o cara segura mesmo. Ele tá preparado. Tá. Aí, cara, chamei o cara tocou o jogo como se tivesse comigo há 1 ano. Tá contratado. Entendeu? Eu boto os caras no fogo. Então, aí, a primeira coisa, né? Pro portal eu converso mais. É o Luiz que tá com a gente, que vai muito bem, faz um trabalho maravilhoso, o Luiz Marins, que é companheiro, não sei se tá na mesma sala. Sim, sim. Aí eu converso mais. O cara para fazer um portal de notícia, ele tem que gostar de futebol, acompanhar futebol. Ele tem que saber quem é o Edinaldo Rodrigues, ele tem que saber quem é o Cerezo, quem é o Falcão na década de 80, ele tem que saber, o cara tem que saber, para escrever tem que saber um pouco mais, aí eu converso um pouco mais. Mas para o rádio, para a televisão, eu bato o olho, converso com o cara meia hora, falo, esse está pronto para ir, e eu boto no fogo. E o Pedro vai ficar comigo, vai ser meu narrador, repórter e narrador. E é um cara que você pergunta para ele, sabe tudo. Esse cara eu quero comigo. E todos os profissionais que passaram pela W Sports desde o ano de 2000, que é quando eu me tornei empresário de comunicação, eu revelei até agora 27 profissionais
todos eles para empregos melhores. Tem gente na CBN, tem gente na Bandeirantes de São Paulo, que é o Felipe Melo, tem gente na CBN de Campinas, tem gente em Porto Alegre, tem gente que virou gerente de jornalismo da Record. Todos estão muito bem, todos saíram muito bem preparados. Então, quem trabalha comigo, eu boto para fazer tudo. Parece que eu estou abusando de estagiário. Aí eu falo para eles, cara, o conhecimento que você está tendo não é meu, é seu. Tem que saber eu não fazer vou tudo. pegar. Então, eu sou um cara que, se você precisar que eu transmita ao vivo um velório de um famoso, eu transmito ele. Se me der 2 horas, eu transmito o velório. Eu só preciso de meia hora para entrar na internet, ver quem é o cara, a história do cara, mas eu transmito de... O João Gilberto, que vocês entrevistaram aqui, ele fala que eu faço festa em velório, né? Porque eu boto emoção em tudo. Então, eu transmito qualquer coisa. Eu, em 2023, narrei o Campeonato Europeu pela Rede Família. Você se prepara antes, qual é a pronúncia do jogador? Né? Você não vai falar o nome errado do jogador. Um jogador árabe, um jogador inglês, você tem que... Então, eu acho que vocês têm que estar preparados para tudo. Para escrever, para falar, para produzir, para estar na televisão. É isso. E, Rochinha, de todas as equipes que você montou, qual você acha que mais deu resultado em questão de visibilidade? Cara, a minha equipe de 2000 era monstro, meu. Era um time fantástico. Essa que eu tô agora, ela tá... Pô, eu tenho o Juninho Fonseca, o cara foi capitão. O cara jogou na Seleção Brasileira de 82. Cara, que é considerado uma das maiores seleções de todos os tempos. Então eu tenho o Juninho Fonseca hoje, né? Eu tenho o Mário Baio, que é um cara que se expressa bem. Eu estou montando uma equipe. Eu estou montando uma equipe agora para voltar para a rádio. Mas a de 2000, 2001, era um negócio fantástico. Nossa, era um negócio... Os caras todos muito bons, né? Todos muito bons. Todos vindo de rádio de São Paulo. Eu pagava aluguel para os caras, pagava bom salário. Eu tive uma equipe grande. E essa equipe que eu tive agora na W Sports, que foi um desafio... O primeiro programa que eu fiz na W Sports, enquanto plataforma de YouTube, tinha 12 pessoas me assistindo. Eu falei, o que eu vim fazer aqui na internet? Estava bem no rádio. E em 4 anos e meio, a gente já bateu 8 milhões de visualizações. E a W Sports é o maior canal de YouTube do segmento futebol no interior de São Paulo. Então, essa equipe que eu estava agora era uma equipe muito fera, muito boa também. E, Rochinha, você, no WhatsApp, você mandou umas fotos com alguns comunicadores famosos, né? Inclusive com o Galvão Bueno. Nessa história toda, na sua caminhada do rádio, teve algum que influenciou sua forma de se posicionar, Sim. a forma de narrar? Sim. Quem que foi? Luciano do Vale, esse é o meu grande ídolo. Tem uma foto minha com o Galvão, não tenho com o Luciano, porque ele morreu cedo demais, né? Queria tirar uma foto com ele. O meu grande ídolo é Luciano do Vale, até como empreendedor da comunicação. O Luciano do Vale tinha uma empresa chamada Look e ele comprava eventos esportivos. Transmitia Maguila, sinuca. O Luciano do Vale fazia tudo isso. Esse é meu grande ídolo, Luciano do Vale. Eu, inclusive, pretendo na inauguração da nova rádio trazer o neto dele, né, que mora em Campinas, a família do Luciano de Campinas. A minha foto com o Galvão, eu tenho várias com ele. O Galvão é um cara muito bacana e assim, eu queria desmistificar essa posição do Galvão ser um arrogante, um cara que... Cara, todas as vezes que eu encontrei o Galvão Bueno, todas, em Ribeirão Preto, ele foi na minha cabine, ele me deu entrevista, a gente se encontrou em final de Libertadores, se encontrou em Copa do Mundo. Então, o Galvão é um cara muito generoso. E toda vez que a gente se encontra, ele me chama de Ribeirão, e aí e tal, não sei o quê. É um cara muito generoso, não é esse cara mascarado. Agora, o cara se tornou o maior narrador de todos os tempos da televisão. Ele não é um cara acessível, claro que não é. Não dá, não tem jeito. Mas quando você pega ele no ambiente, ele é um cara que dá autógrafo, ele é realmente uma referência. Ele não é o meu ídolo, mas ele é uma grande referência da televisão esportiva brasileira, né? Começou no rádio, na Rádio Gazeta. Rochinha, eu queria saber, né, você falou um pouco sobre a sua equipe, né, que você montou. Eu queria saber das emissoras ou de todos os projetos que você já fez assim na sua trajetória. Eu queria saber qual que foi a mais importante e a que mais te alavancou, você acha? Eu tenho histórias incríveis, né? Eu tirei 4 rádios do último lugar de audiência para primeiro no futebol. 4 rádios. Uma delas aqui nesse estúdio, que foi Eldorado e ESPN. E o Andrei estava nesse projeto, né, Andrei? E a gente montou um timaço aqui na Eldorado e ESPN. Mas foi curta a passagem. E a gente tirou a Eldorado, era um prefixo até que estava parado, a gente botou em primeiro lugar em um ano. Aí eu levei para primeiro lugar a CNN,
que também foi aqui, na UNAERP. Depois eu levei a 79 2 vezes para primeiro lugar e agora tem a missão de levar mais uma rádio, que eu não posso falar para vocês qual é, mas eu tenho a missão de levar mais uma rádio para primeiro lugar. E a plataforma da W Sports, que saiu do nada e se tornou a maior audiência da internet em transmissão de futebol. A gente bateu jogos com 100 mil visualizações, 50, 70, 60 mil visualizações, né? Então, esse mercado caiu um pouco, porque hoje tem muito jogo transmitido no YouTube. Então, esse mercado nosso, ele caiu um pouco. Você liga, tem Cazé, tem Zapping, tem UOL, tem... Pô, então aí a gente perdeu um pouco desse mercado. Não, até os que sites bom piratas, que eu estou né, voltando para a rádio. Né? Mas é uma pastar lá o canal e a gente vai transmitir os jogos dessa nova rádio também no meu novo canal. Roxinha. E aí, você perguntou das equipes, né? Agora, quando eu falo tem um livro do dono da Jovem Pan que ele fala: ninguém faz sucesso sozinho. Eu sozinho não iria a lugar nenhum. Então, todo esse sucesso da minha carreira, todos os prêmios, todos os meus companheiros me ajudaram a chegar lá. Todos, e eu sou grato a todos. Ninguém faz sucesso sozinho. Então, cada um com a sua contribuição, desde os técnicos, os produtores. Eu sempre faço muita questão de dizer todos eles quando estão trabalhando comigo. Mas eu acho que o trabalho da Eldorado e ESPN ele foi bruto, porque a gente contava com uma produção de São Paulo. Então, eu abri o programa chamando o repórter do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, da CBF. A 79 de 2000, 2001, 2002... foi maravilhosa. A CMN de 97, 98, 99. As rádios de Ribeirão nunca tinham feito o final da Libertadores, a gente fez várias. Então, cada equipe, todas foram muito legais. Muito legais. Muito bacana mesmo. Então, todas elas foram maravilhosas. Sou muito grato a todos eles, todos. Aproveitando agora que você voltou a falar um pouco da sua carreira, a gente queria saber uma coisa que é outra coisa que todo mundo quer saber. Houve algum momento ali pro início da sua carreira que você fala: olha, aqui foi meu divisor de águas para ser o que eu sou hoje, para me transformar no cara excelente que eu sou hoje? O meu divisor de águas foi quando eu tinha ganho na 79 vários prêmios. E aí, a 79 também ganhava muitos prêmios. Só para vocês terem uma ideia, essa equipe da 79 ela chegou a dar 92% de Ibope. E aí a equipe começou a acomodar muito, porque os caras já eram muito feras, entendeu? Os caras já estavam na liderança há 10 anos. E aí eu com puta tesão de fazer as coisas acontecerem. Aí eu procurei o meu chefe, que era o César Bruno, que era um cara brilhante, um dos grandes responsáveis pela minha carreira. Faleceu também precocemente, né? E aí eu falei: cara, eu não quero, eu quero ser narrador. E ele foi muito generoso, falou: eu acho que você vai dar certo. Vai lá e se não der certo, você volta que eu te garanto emprego e salário. De tão generoso que o cara era. E aí eu vim aqui para a CMN já como dono de equipe. Aí foi um grande divisor de águas. Aí realmente minha vida mudou, porque quando você é dono, você fala: eu vou fazer final de Libertadores e vai. Né? Eu tenho uma passagem na 79 que eu queria cobrir a seleção brasileira no ano de 94, a preparação da seleção, a seleção ficava aqui 30 dias. Porra, aí o diretor da rádio falou: eu não vou te dar nada, a rádio não vai ajudar com nada, não vai dar para você ir. Aí eu peguei férias nesse período, peguei férias trabalhando, com as minhas economias, um carro velho, um XR3, era um carrinho da moda, mas não era um carro de luxo. E eu fui para a Granja Comari, eu mesmo me banquei. Então, para você fazer sucesso, você precisa investir em você. E eu fiquei hospedado, fiquei na Granja Comari. Na Granja Comari eu entrevistava Romário, entrevistava Raí. Um furo de reportagem do corte do Moser, zagueiro, fui eu que dei em nível nacional. Então aí você começa, porque aí você mesmo volta forte, né? Porra, caramba, tava ontem com o Romário, tava entrevistando o Raí, tava entrevistando o Parreira. Aí você mesmo volta empoderado. E aí, quando você volta empoderado, já era. Então, foi um divisor de águas. Então, quando eu me torno dono de equipe, aí eu decido o que eu vou fazer. Se eu vou fazer Copa do Mundo, Libertadores, o que eu vou fazer. E foi um divisor de águas na minha carreira. Sensacional. Roxinha, você acompanhou a evolução da rádio, da comunicação em Ribeirão Preto de perto. Você Sim. participou de algumas Sim. coisas. Sim. Você acredita que tem alguns nomes ou
grupos que não têm o reconhecimento que devia ter? Você diz como rádio ou como... Pessoas que trabalharam, até grupos mesmo de rádio, que tiveram um papel importante na rádio em Ribeirão Preto, só que a gente não conhece tanto. Não, cara, eu acho que elas estão acabando. Então vamos lá, 79 vai deixar de existir. Vai para FM e vai ter um outro nome de rádio. A CMN fechou as portas. Ela foi vendida. Ela vendeu para o grupo do Maurílio Romano Machado, do Marcelino. Você tem a Clube, que é a História Viva de Ribeirão Preto, PRA7. Por que ela se chama PRA7? Ela foi a 7ª rádio do país. Nela trabalhou Moacir Franco, Marília Gabriela. A Rádio Clube é a história. Ela conta a história de Ribeirão Preto. E está ali ainda se chama Clube, etc., né? Então, agora você tem emissoras que nem eu peguei na época, né? E olha que eu estou aqui há bastante tempo. Mas tem a Brasiliense, tem a Tropical, mas eu acho que, do ponto de vista de história, era 79 e era Clube. Essas duas rádios contam a história da cidade. Então, agora, de reconhecimento de profissional, talvez tenha havido alguns profissionais que poderiam ser mais reconhecidos, muito mais do que eu, porque os caras eram muito melhores do que eu. E então sempre há alguma injustiça ou outra, né? Mas a 79 Clube contam as histórias de Ribeirão Preto, acho que foram os 2 grandes prefixos da cidade. Da minha estada em Ribeirão Preto, eu não estou falando de 90 para trás, eu estou falando de 90 para cá, né? E Rochinha, você como um grande nome da rádio, né, no Brasil, em Ribeirão Preto, eu queria saber, na sua visão, qual a importância da rádio, né, em Ribeirão Preto e até no Brasil inteiro. Qual a importância da rádio no meio, né? A rádio não vai acabar nunca, né? A rádio não vai acabar nunca. Por que a rádio não vai acabar nunca, né? As pessoas diziam para mim assim, e eu sou um grande estudioso do rádio. Eu posso dizer para você qual vai ser o futuro da rádio. Eu sou um grande estudioso de televisão, né? Eu posso dizer para vocês qual é o futuro da televisão. O rádio é um grande companheiro. Então a internet jamais acabará com o rádio. Porque o rádio ainda é muito prático. Você liga ele no carro, está no seu dial. Na internet você tem que colocar no Bluetooth, etc. Então, a internet vem para também ajudar o rádio. Então, por exemplo, eu fui o primeiro a ter uma equipe... Não fui o primeiro. Teve gente que estava na minha frente, que começou a transmitir na internet. Eu fui o segundo. Aí eu comecei a transmitir com imagem. Aí a gente, por exemplo, a minha abertura de jornada é imagem ao vivo de estádio, como se fosse uma televisão. Então, na internet, a transmissão do rádio virou uma transmissão de televisão. Agora, a internet jamais vai acabar com o rádio. Esquece. O FM, talvez, que hoje tem Spotify, hoje tem... As pessoas fazem sua playlist e tal, mas o radiojornalismo... Ele não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Ele jamais vai... Ele não precisa ser pago. Ele está à disposição de todos. Agora, o AM acabou, né? O AM, definitivamente, ele está acabando. Mas a essência da notícia vai continuar. Então, acho que o rádio não acaba nunca. E a internet veio para ajudar. Porque vocês, por exemplo, precisam de uma geração de internet. Sim. Quantas coisas vocês ouvem pela internet? Muito não é? Não, a maioria das então, coisas... é uma geração. O rádio é de uma geração mais antiga e vocês... Então, as duas coisas se juntam e fazem muito sucesso. Você pega, por exemplo, a audiência da Jovem Pan no YouTube dela, em transmitindo Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Você pega o craque Neto, um jogo do São Paulo e do Corinthians, Palmeiras e Corinthians, o cara faz 3 milhões de visualizações num jogo. Até porque muitas pessoas preferem ouvir a narração da rádio do que da TV, né? Entendeu? Então, 3 milhões 3 milhões Ribeirão tem 700 mil. Sim. E o Neto é um cara que deu muito certo. Mas ele é o Neto, né, cara? Ele é polêmico, ele tá na televisão, então... Mas as pessoas deixam de ouvir rádio e o Neto não está em rádio, está só no YouTube para ouvir o cara. Mas sim, veio para ajudar. Eu não acho que um veio para acabar com o outro, não. E Rochinha, falando de Ribeirão, teve algum momento na rádio que virou essa chavinha da maneira que as pessoas se comunicam, da maneira de chegar a informação às pessoas? Eu acho que houve pouquíssima mudança nisso, né? Porque a notícia precisa ser uma notícia correta, não pode ser fake news.
Então, eu acho que a maneira de se comunicar, ela mudou um pouco, não é? Mas ela, essencialmente, o rádio não muda. Ele continua sendo rádio notícia, continua chamando repórter do Rio de Janeiro, repórter de Brasília, repórter de São Paulo, repórter de Washington, repórter. Então, e não muda. Isso realmente não mudou. Nem no esporte e nem no jornalismo. Acho que não, realmente isso não mudou. E acho que não vai mudar porque não tem mais o que fazer, né? Porque hoje a gente usa drone para coberturas aéreas. Eu, por exemplo, uso drone em cobertura aérea e tal. Então, tem uma coisinha ou outra que se diferencia, mas essencialmente as coisas não vão mudar para o rádio, né? E partindo agora para outro assunto que a gente estava falando aqui em off, confesso que estava bem ansioso para falar disso com você. Você cobriu 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada, que é coisa surreal. Eu queria saber como que surgiu a oportunidade, como que você soube que você ia participar de 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada. Conta um pouquinho mais pra gente. Eu já estava credenciado para a Copa do Mundo do Brasil. Eu fiz parte também do comitê que preparou a cidade para ser uma subsede. Eram 20 pessoas, eu fiz parte disso, portanto a gente trabalhou para que Ribeirão Preto fosse uma subsede. Se não viesse a França, viria a Coreia do Sul para Ribeirão Preto. Mas aí quando a França falou, França, né, meu? Time campeão do mundo. Passa na frente. Tal, né? Então, passa na frente. Então eu tinha 2 opções em 2014. Eu cobria São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cobria a Copa do Mundo essencialmente, como fiz na Copa da Rússia, que aí eu cobri tudo. Eu fui no treino de Portugal, ver Cristiano Ronaldo, eu fui no treino da Suíça, fui ver o Messi treinar com a seleção argentina. Então eu optei, quando a França decidiu por Ribeirão Preto, eu falo um pouco de francês, e aí quando descobrimos que a França ficaria em Ribeirão Preto, eu optei por ficar em Ribeirão e não cobrir a Copa do Mundo em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque eu pensei o seguinte, quando é que eu vou ter a oportunidade de cobrir uma seleção que não seja brasileira campeã do mundo no dia a dia? Isso jamais aconteceria, porque eu vou para cobrir seleção brasileira, não vou para cobrir a seleção da França. Mas, estava na minha casa, estava em Ribeirão. E o fato de eu falar um pouco de francês também me ajudou um pouco. Então, essa foi a decisão, ficar em Ribeirão para acompanhar uma seleção campeã do mundo, que eu não teria uma oportunidade de fazer isso de novo. Aí, na Copa de 2018, aí eu fui para cobrir tudo. Aí fiquei em Moscou. Eu fiquei 45 dias na Rússia. Cara, dormi, fui detido na Rússia, fiquei preso na Rússia. Depois eu posso contar essa história para vocês. Mas eu dormi porque a FIFA, ela não te dá passagem aérea, ela te dá passagem de trem. Os jornalistas têm o Free Pass, e aí você tem passagem de trem, ônibus interestaduais, ônibus urbano, mas não tem de trem. E a Rússia é o maior país do mundo. Então é muito longe, Moscou, São Petersburgo. O primeiro jogo do Brasil foi em Rostov-on-Don, é divisa com a China. Fiquei 28 horas dentro de um trem. Eu acordava, dormia, a viagem não acabava, mano. E puta cidade maluca, né? Porque aquele maluco lá que resolveu enfrentar o Putin, que era um guerrilheiro, a base do cara era em Rostov-on-Don. Então os caras andavam com... Eu peguei um Uber, por exemplo, o cara tinha uma espingarda no banco da frente. Então aí eu dormi na rua em São Petersburgo, que é muito pertinho da Sibéria. Então dá para entender o frio que eu passei. Porque não deu conexão de trem. Eu precisei dormir. Na praça até dar conexão de trem. Dormi em hotel de cápsula, não sei se vocês sabem como é que é isso. Você entra lá numa cápsula e dorme, né? Foi uma aventura. 45 dias na Rússia sozinho foi uma grande aventura. Mas aí talvez tenha sido um outro divisor de águas na minha vida. Poder acompanhar várias seleções treinando e poder estar numa final de Copa do Mundo, né? Isso é o ápice de um jornalista esportivo. Isso é o coroamento de um jornalista esportivo. É ele estar numa Copa do Mundo, já é um coroamento. Estar numa final de Copa do Mundo é uma coroa com diamantes. Esse é o momento. Se eu parasse após a Copa da Rússia, para mim, eu já estava plenamente realizado. Eu já fiz Copa Davis, eu já fiz Libertadores da América, uma final de Copa. Então, cara, final de Copa é surreal. É surreal. E mesmo passando por todos esses perrengues aí, você fala que é a melhor experiência da sua vida? É a melhor. A Rússia foi a melhor experiência da minha vida. Cara, é um país que não fala inglês. Eles não querem falar inglês. A comida é ruim pra cacete. Eu perdi acho que 4 ou 5 quilos na Rússia. A comida é ruim. É um país muito duro. É um país de sanções.
é um país que monitora a sua internet, é um país que monitora as suas ligações. A Rússia é tudo, você é vigiado 24 horas por dia. Mas foi o grande desafio. Se eu tivesse o roteiro daquilo que passei na Rússia antes de ir, eu não sei se eu iria. Porque foi muito sofrimento, mas valeu muito a pena, cara. Porra, valeu muito a pena. Faria de novo. Vou estar na próxima Copa, se Deus quiser. Que vai ser no México, nos Estados Unidos e também no Canadá. Essa eu quero estar. Eu quero estar em mais 2 Copas do Mundo. Você falou aí duas Copas do Mundo, Copa Davis, Olimpíada. Esses campeonatos internacionais, você falou até que você foi detido na Rússia. Foi, Teve alguns outros desafios ou problemas que aconteceram nessas transmissões grandes de campeonatos internacionais? De transmissão ou de estar lá? Os dois. Eu passei muito medo no final do jogo Palmeiras e Boca. Perdão, Santos e Boca. Aliás, eu sou o Éder Luiz da Transamérica, é um cara que fez uma gentileza. Ao redor do estádio do Boca é brabo. É brabo. É um dos lugares mais perigosos de Buenos Aires. E eu saí muito tarde. Eu dei bobeira, me empolguei com a transmissão internacional. E aí eu saí com a Transamérica. E aí o Éder Luiz pegou um táxi dele e esperou o táxi dele chegar. Quando chegou, ele esperou eu ir embora, porque seguramente eu seria roubado. Eu tive muito medo na saída de La Bombonera. E da Rússia, cara, um amigo meu tinha uma loja masculina de roupas e o símbolo era uma águia. E ele me deu 2 camisetas, falou, cara, faz umas fotos para mim da frente dos estádios da Rússia para eu colocar no meu Instagram, para dar moral e tal. E um dia eu botei essa camiseta e fui. E estava muito frio, aí o soldado russo mandou eu levantar minha blusa, tinha lá a tal da águia, o cara desesperou. Aí começou a gritar comigo, eu não entendia nada, ele gritou, chegou um cara, chegou 2, chegou 3, chegaram 6, 7 policiais russos e me levaram para uma sala menor que esse estúdio, muito menor, e começaram a gritar, me empurrar. Eu falei, tô ferrado, né, esses caras não falam, e eu não sei, eu devo ter falado até em hebraico, que eu era jornalista brasileiro. Eu falei em inglês, falei em espanhol, falei em francês, falei... Cara, e os caras gritando comigo, até que um deles teve a lucidez de chamar alguém que falava espanhol, e eu falo o espanhol, eu falo fluente. E a menina falou, o que você tem? Você é da onde? Eu falei, sou do Brasil, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? Aí ela perguntou pro soldado o que era, ele mostrou, bateu no meu peito a camiseta. É a águia, e a águia é o símbolo de Kosovo e de Albânia, que são inimigos russos e estavam prometendo atentado na porra da Copa. Os caras viram eu com uma camiseta de águia entrando no estádio Luzhniki, que é em Moscou, que é um estádio histórico. Puta merda. E eu sei que os caras pediram pra jogar a camiseta fora. Eu fui fiel ao meu amigo, eu não joguei fora, não. E aí, cara, eles pegaram no meu pé. Toda vez que eu ia no estádio Luzhniki, eles pediam para eu abrir meu computador, minha máquina fotográfica, bater uma foto, olhava a foto. Aí, no estádio Luzhniki eu não tive mais paz até a final da Copa do Mundo. Mas em São Petersburgo e no estádio de Spartak Moscou também, eu não tinha problema, só no estádio Luzhniki. Mas eu fiquei muito assustado, porque a Rússia não tem lei. Você fica preso lá e dane-se, você não sai. Uma menina lá do Greenpeace foi fazer uma graça lá, ficou presa um tempão. Pegaram uma garota do basquete lá e deixaram ela presa, etc. Tal, mas aí é uma outra história. Mas foram esses perrengues. Da Rússia, eu realmente fiquei assustado. Realmente fiquei assustado. Rochinha, são países muito diferentes. Porra, tá né? louco. E você falou que você cobriu a Copa do Mundo aqui em Ribeirão Preto com a seleção da França e também lá na Rússia em 2018. Eu queria saber a diferença de estrutura. Qual a diferença que você sentiu, né, cobrindo os dois jeitos, né, dos dois países? Não fosse o Putin, que é um cara todo esquisito, eu recomendo Moscou. Primeiro que é uma viagem muito barata, o rublo, que é o dinheiro deles, é muito mais barato que o real. É um país lindíssimo. É assim, cara, vá para a Rússia. Vá para a Rússia. Um pouco longe, faz escala em Dubai, mas em Dubai vão, porque é um país absolutamente incrível. O metrô, eu conheço 23 países. O metrô de Moscou é imbatível. O metrô de Moscou é imbatível. As estações de Moscou todas são obras de arte. Não tem uma estação que não seja uma obra de arte. Todas as estações. Em especial o nome da estação, da onde eu fiquei,
chamava Chavolovskaya. É claro que eu decorei esse nome para não me perder nunca, né? E porque eles se recusam a falar inglês, eles falam a língua, os mais velhos de 40 anos para cima, os caras não querem saber. Os jovens falam inglês, mas os mais velhos não. Então é um metrô, é um país incrível, não se compara. A estrutura não se compara, cara. Não se compara. Não é um país avançadíssimo. Muito avançado. Avançadíssimo. A Rússia é um país extremamente avançado. É um país todo decorado em LED, todo trabalhado em LED. É lindo. Moscou é incrível. A Praça Vermelha é incrível. São Petersburgo. Imaginem como é que nasce São Petersburgo. A Rússia derrota a Alemanha em São Petersburgo, na Segunda Guerra Mundial. Então, o czar Pedro, e por isso a cidade se chama São Pedro, São Petersburgo, né? São Peter, que eles chamam de São Peter. Imagine que quando a Rússia ganha a guerra e bate a poderosa Alemanha, o czar Pedro, então, ele pede para chamar os principais arquitetos do mundo, pagando muito dinheiro para que eles construíssem São Petersburgo em sinal de vitória à Alemanha. Então você imagina os principais arquitetos do mundo construindo uma cidade. Imagine o que é São Petersburgo. Então, a Rússia é um país incrível para se visitar. A estrutura não se compara com a do Brasil, cara. Pode ter certeza disso. E continuando falando da Rússia, você fez a cobertura da final presencialmente no estádio. Maravilhoso isso. Eu queria que você contasse pra gente a experiência, como é que é a sensação, a atmosfera do estádio, das pessoas, da... Cara, começa com a expectativa, porque assim, Copa do Mundo, quando o Brasil joga, você está credenciado automaticamente, que é o teu país que joga. Quando você vai ver outro jogo, você tem que entrar numa fila de espera, num credenciamento. Então eu queria ver o Cristiano Ronaldo de perto jogar, queria ver a Argentina. Então, assim, abri o credenciamento na terça para o jogo de sábado. 00:30 eu estava me credenciando. Então, por isso que eu era mais ágil e consegui ver 21 jogos daquela Copa, né? E aí vem a final da Copa e eu entrei 00:30 e tal, mas aí, cara, não tá o Brasil envolvido, não tá um país latino-americano envolvido, que é próximo do Brasil. Você, cara, é uma loteria. Você imagina quantos jornalistas são 2, 3, 4 mil jornalistas disputando uma posição. E o estádio não tem lugar para todo mundo. E aí, gente, quando vocês chegam para retirar o ticket, você vai tremendo. Porque aí você pode assistir, tá na final, mas no centro de imprensa. Para entrar no estádio, você vai precisar do ticket. E aí, quando eu falo Wilson Prestes, né, porque que é o meu terceiro nome, e quando a mulher puxa o teu ticket assim, cara, aquele ticket que a mulher puxa vem slow motion para você. E bota na tua mão e você olha assim. Final. Aí, cara, aí você enlouquece. Aí você vai para o estádio e aí eu não fiquei... Eu fiquei numa posição de imprensa. A foto ali também. Ah lá, pois é. Aí a final, França e Croácia. Né? Aí eu estava numa posição de imprensa, não fiquei na arquibancada, sabe? Sim. Já estava numa posição de imprensa. Esse cara que está do meu lado é o colunista da Record, meu Deus do céu. Puta, o cara é gente boa. Me ajudem aí. Maravilhoso, cara. Competente. Ele é colunista do R7. Eu vou lembrar o nome dele. Cara muito gentil. É do R7. Eu vou lembrar o nome do cara. Devia ser uma atmosfera gigantesca, cara, você né? tá Croácia, numa final e eu Croácia tenho nunca foi gravado. campeã. Nunca, A França, na época, acho que tinha 20 anos, né? Foi campeão em 98, né? Cara, você tá numa final de Copa, você fica arrepiado o tempo todo. O tempo inteiro. Seus olhos, você não pisca, né? Tua pupila dilata e você... Aquela atmosfera de uma final. Eu tenho um vídeo, inclusive, do hino da França sendo tocado no pré-jogo. Né? Quando as seleções, aí eu gravo aquilo. O hino da França é um dos mais lindos do mundo, né? E aí eu tenho esse vídeo gravado. Eu tenho um vídeo também sobre a final da Copa, eu narrando a França campeã e tal. Que talvez até mande, se der tempo, vale a pena. Mas essa foi a maior, a glória. Libertadores chama glória eterna, né? Essa foi a glória eterna, uma visão que eu vou levar para o resto da minha vida, né? E eu queria saber também como é que era o contato do jornalista com as comissões técnicas, com os jogadores, se teve alguma
presença especial que você considera como se fosse a maior? Caramba, eu tenho uma história maravilhosa para contar, que foi em 1994, o Brasil encerrou seu treinamento na sexta-feira para viajar para os Estados Unidos. E era uma puta seleção, Bebeto, Romário, Ricardo Rocha, Raí, era uma baita de uma seleção. E eu já tinha feito um trabalho que foi quando eu fui com o meu dinheiro, e eu já tinha chamado Romário ao vivo, Raí ao vivo, Ricardo Rocha ao vivo, o furo do corte do Moser foi eu que dei, etc e tal. E aí, cara, e o técnico Parreira era só na coletiva mesmo. Cara, e eu estava hospedado e eu tinha pago até domingo para ficar em Teresópolis. E aí todo mundo se despediu, quem ia para os Estados Unidos, eu acabei não indo, né? Porque eu não tinha poder de decisão para ir, eu era empregado, CLT. E aí, cara, no sábado de manhã eu acordei, falei, cara, eu vou lá na Granja Comari. Eu vou dar uma passada lá, fazer umas fotos e tal. Quando eu chego na Granja Comari, quem é que tá andando em volta do gramado? Carlos Alberto Parreira, estava caminhando em volta do gramado, alguma coisa como um ritual de despedida da Granja Comari, né? Que foi uma bela preparação da seleção brasileira. E aí, naquela época, os jogadores saíam do campo de treinamento e obrigatoriamente passavam pela sala de imprensa. E aí eu sempre não tinha ninguém. Era o Parreira andando e eu ali, porque a galera foi embora, voltou, ia embarcar para os Estados Unidos. E quando o Parreira termina a caminhada, eu estava na porta, e aí eu falei, bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Sou de Ribeirão Preto, professor. Olha, eu estou desejando muita sorte e, puxa vida, eu sei que o senhor fala só para grandes emissoras, porque é a CBF, e seria meu sonho ter só uma palavrinha sua, dando uma mensagem de esperança para o torcedor brasileiro. Eu falei, não, tudo bem. Sentou do meu lado, foi uma entrevista de 45 minutos. Nossa. Parreira falou de Copa, Parreira falou de quando ele era preparador físico no time de 70, que foi campeão do mundo com Pelé, porque haviam 2 preparadores, Ademir Chirol e ele era o outro. Parreira me contou que ele era pintor, ele é pintor de quadros. Parreira me contou qual era a expectativa. O Parreira me contou qual era a expectativa dele para a Copa do Mundo. Então a entrevista com o Parreira, ela virou 45 minutos. Ele já saiu sabendo que ia? Que ia dar certo? Não, ele... Não. Aquele pênalti perdido pelo Roberto Baggio ninguém contava com aquilo. O Baggio era um cara que tinha 92% de acerto. 92% de acerto. Sorte de na campeão, cobrança né? de pênaltis, né? Então ninguém imaginava que o Brasil fosse campeão daquela Copa. E Rochinha, você já contou pra gente vários episódios fenomenais aí que marcaram sua vida. E eu queria saber, não só de Copa do Mundo, a um todo, assim, tirando esses da final da Copa do Mundo, algo que ficou gravado na sua memória, assim, às vezes não só pelo tamanho da coisa, mas algo, às vezes, talvez até besta, que ficou gravado na sua memória. Eu só falei de coisas boas que foram gravadas na minha memória, mas eu queria falar de 2 tragédias. A morte do Serginho, jogador do São Caetano, e eu estava transmitindo aquele jogo no Morumbi, e ele tem um mal súbito exatamente na frente da minha cabine. Essa foi uma tragédia que marcou a minha carreira. Você está transmitindo futebol, um cara morre no campo, porque na verdade o Serginho, ele já saiu morto do Morumbi. Uma parada de 20 minutos não dá, né? Então ele já saiu morto. Quando o Marco Aurélio Cunha, que era o médico de São Paulo, disse que ele estava com uma parada cardíaca de 20 minutos, cara, ele já saiu morto. E uma outra transmissão, mais 2. A outra transmissão que me marcou muito foi cobrir o velório do Jimenez, jogador da Chapecoense, que esteve no acidente aéreo da Lamia. Esse também foi um momento triste. Mas a cobertura da morte do Pelé, essa para mim que foi o ano passado, ano retrasado, essa foi a mais chocante. Porque o meu grande sonho, eu acho que o sonho de todo jornalista, era ter visto o Pelé jogar. Eu não tenho idade para ter visto o Pelé jogar. E o meu sonho era ver o Pelé. E a primeira vez que eu vejo o Pelé entrar em campo na minha vida, ele entra num caixão morto.
Eu não esqueço desse dia. Tenho isso gravado. Então, isso para mim foi muito chocante. E eu fiquei 2 dias em Santos cobrindo o velório do Pelé. Que essa também foi uma das grandes coberturas da minha vida. Cobri a morte do Pelé e eu peguei todos os detalhes. Então, aquilo para mim foi chocante. Eu não ter visto o Pelé jogar, não ter uma foto com ele. Quando eu vejo ele entrar na Vila Belmiro, o cara entra num caixão. Foi muito forte para mim essa cena. Então, eu estou falando de coisas boas, de Copa de Libertadores, de Copa Davis, né? Eu convivi com Gustavo Kirten, Jaime Mancins. Então, acho que essa cobertura dessas três fatalidades, né? O Pelé já se esperava, mas do Serginho e do Giménez, não. Acho que foram muito marcantes. A do Pelé é muito mais recente agora, né? De 2 anos para cá. Entendi. Rochinha, agora... Era isso que você perguntou? Era isso, respondido, com certeza. Agora eu queria perguntar mais sobre o jornalismo esportivo, né? Que você é um dos grandes nomes. E eu queria saber quais foram as maiores transformações, né? Desde a sua época até o tempo de agora, né? Porque você passou muito na sua vida inteira, né? Como um jornalista esportivo. Eu acho que a maior transformação de transmissão esportiva foi exatamente transmitir pela internet. Que aí aquilo que a gente só imaginava, o narrador narrando, você vê. Hoje você vê todos nós narrando, me vê narrando, vê o Ulisses Costa, vê o Nilson César. Essa foi, você vê o comentarista comentando. Porque você imaginava, será que o Wilson Rocha é negro, é branco, é japonês, é um cara jovem, é um cara de idade? Hoje você vê os caras todos na tela. Sim. O narrador, o comentarista, o repórter. Essa foi a grande evolução da comunicação esportiva no Brasil. A internet, você podendo transmitir futebol com imagens do narrador, do repórter, enfim. Né? E como que você vê essa relação hoje com as redes sociais e um maior controle da imagem? Cara, vocês estão fazendo jornalismo, mas o Brasil, cada brasileiro que tem um telefone celular no bolso é um jornalista. Pode não ser um jornalista completo e não é um jornalista diplomado. Mas o cara pega uma imagem de um acidente de um avião, pega uma imagem de um acidente aéreo, pega uma imagem de... Porra, então hoje a internet é um negócio maluco, né? Um negócio doido, né? Mesmo que o Instagram vá limitar, e o Instagram vai limitar um pouco isso agora, não é? Nem é uma questão de censura, mas eu acho também que nem tudo pode ir para o ar. Mas a rede social, vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, eu estudo muito aquilo que faço, para ser empoderado naquilo que faço, para eu saber onde é que eu vou investir. A pandemia acontece no ano de 2020. Ok. Tudo que vocês viram em 2020, o que vocês viram em 2020? As comidas sendo entregues na sua casa, a vovó falando com o netinho via celular, mandar foto. Tudo que vocês viram em 2020 era para acontecer em 2030. Toda essa mudança tecnológica era para acontecer em 2030. Por que era para acontecer em 2030? Porque você precisava preparar o mercado para isso. Tanto que por conta da pandemia, claro, não deu conta, a Vivo não deu conta, as empresas de tecnologia não deram conta, as empresas precisaram investir muito, mas muito, para atender. Então, você imagina, né? Nós vamos só falar de home office, o que se gastou de tráfego de dados de home office, o Brasil inteiro em home, etc. Tudo era para acontecer em 2030. A pandemia antecipou para 2020. Que ótimo que isso aconteceu. Foi na marra, mas foi. Mas a maior evolução da história da comunicação é a internet. Não tenha dúvida. Não sei o que acontecerá de melhor após isso. Eu acho que não virá tão já, nesse século. Nada vai superar. O que demais pode acontecer de novo? Né? Então, eu acho que essa é a grande revolução da história da comunicação no mundo, a internet. E agora, para você dar até uma dica para a gente, na sua opinião, qual que é o papel do jornalista esportivo assim, para a cultura do futebol brasileiro? Às vezes, alguma opinião que ele dá, qual que é o papel principal dele? Assim? Bom, o papel do jornalista é de contar histórias. Eu, por exemplo, não vivi o Botafogo da década de 60, eu não vi
o Santos da década de 60, que eram maravilhosos, mas eu tenho os caras que contam essas histórias no rádio, na televisão, né? Então, hoje você tem caras que são especialistas em jogadores de Europa, que falam. Então, a função é exatamente essa, é informar. É informar coisas que você tem interesse. Eu não sou um cara tão interessado no futebol europeu, mas a geração de vocês é muito afim do futebol europeu, não é? Então, essa é informar, mostrar conhecimento, contar histórias, informar. Essa é a função. Saibam de tudo que vocês vão fazer. O que você vai ser? Você vai ser um narrador? Se espelhe nos melhores. Eu me espelhei no José Silvério. Aliás, eu estou pretendendo trazer o Silvério para um jogo, narrar comigo do meu lado, para a rádio que eu estou indo. E eu quero ver se eu trago o Silvério. Foi o meu grande ídolo para narração, além do Osmar Santos, mas mais o Silvério. Então, se espelhem no melhor, né? Saibam de tudo, vão preparado para um trabalho, não é? Então, eu acho que você seja o melhor naquilo que você vai ser. A gente precisa parar. O brasileiro é cheio de ditados, né? E eu tenho pavor disso. O sol nasceu para todos. Claro que nasce, só para o morto que não nasce o sol. O que você quer dizer com o sol nasceu para todos? É mentira também quando as pessoas dizem, todos nós venceremos. Não. Para, quem vai vencer é o cara que se preparar melhor. Entendeu? Você acha que um cara que não estuda, que não se dedica, você acha que ele vai ser vencedor? Então por que falaram para ele que ele vai ser um vencedor? Não vai ser vencedor. Ele é um cara que será perdedor. Não pode se comparar com um cara que, o cara se prepara. Então, assim, o sol nasce para todos, só não nasce para quem já morreu, mas não é todo mundo que vai ser campeão. E a gente não pode dizer isso no Brasil, que te chamam de arrogante. Você não pode falar no Brasil que você é bom, porque você é um arrogante. Precisamos parar com essa cultura medíocre de miserabilidade que o Brasil tem. Se o cara é bom, ele tem que falar que ele é bom, cara. Ele é bom. Galvão Bueno não é bom? O cara ficou 30 anos, 40 anos narrando futebol na principal emissora do país. É por acaso? O cara é bom. E se ele falar que ele é bom, a gente tem que bater palma. Mas a gente vive... O dramaturgo Nelson Rodrigues, amante do futebol, dizia isso, né? Que o brasileiro, depois de 50, adotou um complexo de vira-latas. Eu acho que é isso. Então, sejam os melhores naquilo que vocês vão fazer. Sejam foda em tudo aquilo que vocês vão fazer. Não sejam metade. Não sejam metade. Sejam foda em tudo que vocês vão fazer. Cada um no seu nicho. E aí? Você falou mais cedo no programa que atualmente pareceu muito mais repórteres que se vendem por pauta, que é uma coisa que você é totalmente contra, que é uma alteração que você realmente é contrária a essa. Você observou mais alguma grande mudança na forma de se fazer jornalismo? Não, acho que não houve muita, não. Não, acho que não houve muito. Essencialmente é notícia. Essencialmente é informação. É não negociar o seu caráter e não negociar a informação. É por isso que eu tenho 35 anos de carreira. É por isso que eu tenho 29 prêmios. É por isso que eu tenho 2 Copas. Por isso que eu tenho uma... É só isso. A única coisa que me deixa profundamente irritado é jornalista se vender por camisa de futebol, por ingresso que o time te dá. Isso me dá nojo. Então, não muda. Muda a forma. Muda o ser humano. Se ele vai dar notícia, se ele vai ser independente, se ele não vai ser. Não vou bater no presidente que ele me dá ingresso. Porra, meu. Então, eu não vou dar ingresso. Eu não vou bater no presidente porque ele me dá a camisa do time para sortear. Cara, eu quero ter a liberdade de bater. Eu quero que o cara me respeite por aquilo que sou, não por agradá-lo, né? Não por agradá-lo. Então, essencialmente vai ser a qualidade e a veracidade da informação. Fora isso, não mudou muito. Pode mudar sem internet, pode mudar televisão, pode mudar rádio, né? Plataforma de streaming, mas essencialmente a informação correta, a informação correta, só isso. E não negociar com ninguém o seu trabalho.
um dia alguém vai descobrir que você negociou com alguém. Porque o cara que te compra é o primeiro cara a te denunciar quando você não faz o que ele quer. O cara que te compra vai ser o primeiro que vai te denunciar. O primeiro vai falar, pô, então, cara, olha só o cara, meu, dei camisa pro cara sortear, dei ingresso pro cara sortear, e o cara tá metendo o pau em mim. Quem? Fulano de tal. O cara te entrega, o cara que te compra é o primeiro que te denuncia. Né? Então, essencialmente, é a maneira com que a informação é dada e a credibilidade, longe de fake news. E, Rochinha, puxando para os dias atuais, em 2020 você lançou seu canal, né? Eu queria que você contasse como é que foi o processo de migrar de uma rádio para uma plataforma digital. Tá, eu fui dono de televisão em Ribeirão Preto, então eu conheço um pouco de televisão. Juntei a experiência da rádio e juntei a experiência da televisão. Qual é a única maneira de eu ser visto na internet? O que a internet é? A internet é imagem, é como a televisão. Então, eu já tinha a experiência de dono de televisão, eu já tinha equipamento de televisão, porque eu tenho uma produtora, tem uma produtora que tem estúdio de televisão, que tem podcast, que tem estúdio de rádio, que tem uma redação de jornalismo. Então, aí o que eu fiz? Eu dei vida, eu comecei a usar imagens. Mas aí com qualidade, não é uma câmera para 6 pessoas. Eram 3 câmeras, era um corte de 3 câmeras, era uma câmera geral, era qualidade de áudio. O cara estava assistindo uma televisão na internet, um estúdio bonito, uma iluminação boa, e aí foi embora. O primeiro jogo que a gente fez na W Sports é muito engraçado. Quando a gente fez o primeiro programa, tinha 12 pessoas assistindo. Passado 4 meses, a gente foi fazer um jogo do Botafogo. E eu até falei para a equipe, não façam propaganda, porque eu não sei o que isso vai dar. Cara, eu não sei se vai ser uma merda, como é que isso vai ser, cara. Mas eu preciso, né, não anuncia, vamos fazer na boa. Vamos ficar quietinho. Primeiro jogo que a gente fez Botafogo e Guarani, tinham 21 mil pessoas assistindo a gente. Nossa, primeiro jogo. E aí foi. E aí a gente chegou à meta de 8 milhões de visualizações e o canal do YouTube com quase 50 mil inscritos. Então foi juntar a experiência que eu tinha em televisão com a experiência de rádio, e aí eu dei vida ao áudio. Fiz um cadeiras bonitas, mesa bonita, puta, aí virou uma televisão, aí você ganha. E aí eu já tinha imagens de fora, já tinha imagens de drone, então tudo aquilo que o cara imaginava no rádio, eu chegava, olha só, tá chegando o Botafogo aqui no estádio Santa Cruz, tal. Na época do rádio, a pessoa imaginava, quando eu lancei o canal, as pessoas viram, as pessoas começaram a ver o ônibus do Botafogo chegar, o ônibus do Santos chegar, o ônibus do Corinthians chegar. Então a gente transformou o canal num canal de televisão. E aí foi o grande sucesso, foi a grande sacada. E a gente ficou mandando na internet por 4 anos. Mandando. 8 milhões em 4 anos e meio é bastante. É coisa. Muita coisa. Rochinha, de tudo que você passou na parte de rádio no digital, qual você acha que foi as coisas que mais te deixaram orgulhoso ou momentos que te deixaram mais feliz? O que me deixou orgulhoso foi ser líder de audiência na internet. Porque toda vez que eu colocava uma rádio em primeiro lugar, os inimigos, os primeiros, diziam assim, mas botou a 79. 79 é uma grande grife. A Eldorado e a ESPN, mas olha a marca, é Eldorado e a ESPN. Sempre os inimigos, que são a tua maior audiência, são os teus inimigos. Eles só ficam esperando você errar para te detonar. Então sempre tinha assim, parabéns Rocha, parabéns equipe, mas era 79, era Eldorado e ESPN, era CMN. E você ser líder de audiência de um canal que não tem nome, que não era uma referência, chamado W Sports, que é uma empresa hoje talvez conhecida no jornalismo esportivo brasileiro, a W Sports, tanto que toda vez que um time vem jogar em Ribeirão Preto, eu recebo ligação do Ceará, recebo ligação de Rocha, e aí, tudo bem? Como é que está o Botafogo? Tem alguém machucado? Então, até hoje, o pessoal de fora, de outros estados, busca informação com a W Sports. Tem como referência. Alguns canais que transmitem a gente. Então, quando você transforma um canal que aí não tem marca, que não tem em primeiro lugar de audiência, batendo média de 1 milhão, 1,5 milhão por ano, 2 milhões por ano, aí é sensacional, porque aí os seus inimigos não têm o que dizer, não vão falar que, por causa disso.
Eu acho que essa foi uma das grandes conquistas nossa. Rochinha, agora... E ter uma grande equipe, né? Pode E ter uma grande equipe. Profissionais, todos. Da área técnica até... Eu agradeço a todos os jogos. Ninguém faz sucesso sozinho. Certo. Agora, finalizando, né, uma das últimas perguntas, eu queria muito agradecer você também por ter vindo aqui para ensinar a gente, né, que é muito importante. E eu queria saber os seus planos futuros, né, tanto na área esportiva, tanto na área de comunicação, qual que são os seus planos? Falava agora há pouco com vocês para não negociar informação. Para manter o caráter, não se desviar. O sucesso vai te deixar sozinho. Se um dia vocês forem líderes, o líder é sozinho. O líder é sozinho. O líder tem puxa-saco do lado dele. Mas os puxa-sacos são os caras que te detonam no café da cozinha. Então aprendam isso. O líder é sozinho. O cara que faz sucesso fica sozinho. Quando você começa a fazer sucesso, as pessoas se distanciam de você. Quer ter as pessoas perto de você, você ficar doente, sem dinheiro, pedindo dinheiro emprestado para as pessoas têm dó de você. Mas quando você faz sucesso, você fica sozinho, você é muito cornetado, né? Então, eu ia falar sobre quais são os futuros, o meu futuro, exatamente por eu ser assim, é que aos 35 anos de carreira, eu fui convidado agora, recebi uma proposta da maior rede de rádio do Brasil, que está chegando em Ribeirão Preto. Eu recebo a proposta para assumir o esporte. Não como locutor, mas como diretor. Eu nunca humilhei ninguém, eu nunca passei por cima de ninguém, porque eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Cada um tem o seu valor. Por caráter, por decência, por comportamento. Eu não tenho um processo em 35 anos de carreira. Você é lembrado quando uma grande emissora, um grande veículo, chega para você com 35 anos de carreira. Tem gente mais nova do que eu e mais talentosa do que eu aí atrás. Mas os caras, eu quero você. Então eu estou voltando para a rádio, volto no momento. Eu precisava disso. Eu precisava de um grande projeto na minha vida. Porque assim, a W Sports alcançou um nível que aí você se acomoda automaticamente. A W Sports alcançou um nível que a gente falou, e agora? A gente vai ganhar o quê? Que ainda não vai rodando sozinho. E também, aí né? vem essa rádio, que eu vou dizer para vocês qual é, não é? É a Jovem Pan News. Eu vou anunciar isso oficialmente na quinta-feira, mas é a Jovem Pan News. O projeto é maravilhoso, é incrível. E aí eu tenho a missão agora de levar uma rádio para primeiro lugar no esporte. Ó, notícia, Cara, notícia de primeira mão. Foi, aqui, primeira mão. Furo. Cara, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu tô exatamente com o mesmo tesão de 2000, do ano de 2000, quando eu me tornei empreendedor na área de comunicação. Eu tenho o mesmo tesão, a mesma vontade, o mesmo tesão de começar isso. E olha que eu já sou um cinquentão. Então eu quero começar isso com um cara vibrando, como um garoto que começou, né? Da vida tudo. Então esse é eu tenho um portal de notícias chamado W+, que vai indo muito bem. O estúdio vai continuar, eu tenho um estúdio de podcast muito avançado, bem legal, que é onde eu também vou voltar a fazer podcasts, eu vou ter um podcast. Eu acho que no mês que vem já consigo tocar esse podcast. E é isso. Na área de comunicação é isso. Manter meu portal, fazer da Rádio Jovem Pan primeiro lugar na cidade. Ter um podcast que eu gosto, mas quero fazer um podcast sem... uma coisa bem à vontade, entendeu? Uma coisa bem tranquila, bem à vontade, sem medir palavras. E eu quero entrevistar de padres a prostitutas, entendeu? Qual é a prostituta mais antiga de Ribeirão Preto, a mais idosa? Eu quero entrevistar os padres, quero entrevistar grandes empresários, quero entrevistar músicos, quero entrevistar dono de funerária. Eu quero fazer um negócio muito legal, quero fazer um negócio diferente. Um jornalismo diferente, alternativo.
A gente até tem esse podcast, não do padre, a prostituta, mas pra falar de futebol, uma coisa mais contraída, sem esse tudo negócio também, de pauta. Inclusive, sem se tempo. quiser vir amanhã, Eu ia falar isso agora. tá convidado. Se você quiser vir pra você contar a história da sua vida, convidadíssimo. dar dica pra gente se soltar mais, Convidadíssimo. sem ter essas de tempo Fala e de tudo esporte. mais. Amanhã você tá tenho um convidado. compromisso, mas virei com prazer. Eu amo estar aqui Qualquer falando pra dia. Vamos marcar direitinho, vamos marcar direitinho. Pode marcar. Vai ser nosso embaixador aqui do programa. Aí vai ser legal. Vou curtir isso. E aqui fala besteira, hein? Nossa. Então, se eu pudesse falar besteira, eu vou adorar. Queria te falar mal de... Vixe. É acabou. isso. Bom, com isso acho que vamos encerrando aqui. Acabou, meu? Então, Cara, que Passou rápido, rápido, hein? passou rápido, 1h30. Eu acho que, primeiro de tudo, agradecemos muito, Rochinha, por ter vindo e por ter nos ajudado durante todo o projeto em si. Foi algo até meio corrido. A gente, em 2 semanas, decidimos Sim. a pessoa, pesquisamos. Graças a Deus, você ajudou muita gente nesse processo. Agradecemos também quem assistiu ao nosso programa. Esse episódio e mais outras histórias gravadas nesse estúdio estão disponíveis no YouTube da Rádio Naerp. E todo o conteúdo pesquisado e apresentado, pautado aqui, foi feito por nós, eu, Gabriel Santana, Eduardo Vergani, Igor Penha e Leandro Oliveira. Nos despedimos agora e, por favor, continue acompanhando a Rádio Naerp. Eu quero muito agradecer a você, Edu, Gabriel, o Igor, o Leonardo, o Andrei, que a gente já trabalhou junto, tive um prazer. Agradecer o Gil. O Gil é uma referência na comunicação, professor de vocês, coordena o curso. O Gil é uma referência na comunicação, né? E quando eu estive aqui, ele comandou a Rádio Eldorado e ESPN, ele me deu total liberdade para trabalhar. E fizemos um trabalho que marcou a história do jornalismo esportivo de Ribeirão Preto. Então, o Gil é um cara incrível, é um professor incrível, um cara de uma gentileza incrível, um cavalheiro, um cara super bacana. Talvez aperte vocês como professor, mas vocês vão ser afetados. Não reclamem, porque os chefes que mais eu odiei na minha vida foram os que mais me ensinaram. Chefe bonzinho não te ensina nada. O chefe filho da Bramsdad é o cara que te ensina, brother. É o cara que vai fazer você acordar, você vai ficar com raiva. E você vai querer, fazer muito mais do que ele te pediu para você falar. Trouxa, tá aqui, velho. Tá aqui. Tá entregue. Tá aqui, né? Então, os meus piores chefes foram os meus maiores professores. Então, parabéns pelo projeto. Um prazer estar com vocês. Estarei sempre com vocês quando vocês quiserem, para falar daquilo que amo, daquilo que faço. Qualquer dúvida, me perguntem. Eu demoro um pouquinho para responder o WhatsApp, mas tudo bem. Eu tenho 48 grupos de imprensa no meu WhatsApp. Né? Nossa. Nem meus filhos conseguem falar, puta, aquele de verão é uma loucura. Nem minha namorada. Eu namoro faz 3 anos e a minha namorada, pô, você não responde as coisas, tal. Eu falei, então liga. Se for urgente, liga. Só isso. Que bom, gente. Obrigado por estar com vocês. Desejo muito sucesso. Sejam jornalistas brilhantes na carreira de vocês. Estudem, se dediquem. Saiam da média. Sejam foda. Sejam foda. Não pensem em Ribeirão Preto. Pensem em estar em São Paulo, num grande veículo. E para chegar lá, tem que passar pelo chão de fábrica. Chão de fábrica é aprender tudo. Aprender tudo. Tem humildade para aprender. A gente não sabe de tudo. Por mais que a gente tenha vida, com 100 anos a gente ainda não vai saber de tudo. Tem humildade para aprender. Ouçam os mais velhos. Os caras mais velhos têm muitas histórias para ensinar para vocês. Não desistam nunca. Obrigado por estar aqui. A gente que agradece. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago.